Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Tô aqui para mais uma atualização aqui na minha cortina de garrafa PET. Tem algumas aqui que tem mais de um ano, como essa pequenininha aqui que vocês estão vendo. Ela já tem mais de um ano que eu fiz e ela continua bonita. Gente, é claro que as suculentas são seres vivos, então elas sofrem transformações, perdem folhas. Então, vocês vão ver, quem viu o vídeo, o primeiro tour que eu fiz, vai perceber grande diferença, mas as suculentas estão aqui. Então, isso significa que deu certo. Essas rosinhas aqui maravilhosas são Milky Ways. Essas são novas, eu acho que ela tem 4 meses que eu plantei. Foram uns pet corotes que eu ganhei da Bel, do canal Bel Pedacinho do Céu. Então, eu acho que foi em fevereiro que ela me mandou. E então tem uns 4 meses, vai fazer 5 meses e elas estão bem bonitas. Então essas são novinhas, mas essa que tá aqui cheia de haste floral já tem bastante tempo, já tem mais de um ano. Eu já cortei as hastes florais dela uma vez, mas ela insistiu em florir novamente, então eu acabei deixando. O problema é que com essas hastes não tem como regar, gente, porque para regar as garrafas PETs, para ficar bem regada, tem que ser mergulhando em um balde de água. E com essas hastes assim desse tamanho, se eu colocar num balde vai quebrar. Então, eu quero curtir ela um pouquinho assim com as hastes, depois eu vou retirar, porque senão a planta vai ficar sacrificando aí, porque não tem como regar. Mas ela está bem bonita, gente, ela não sofreu no verão. Logo Milky Way que, né, despenca as folhas às vezes na chuva, e essa passou a chuvarada toda, não teve problema. Então, eu vou investir em Milky Way para plantar em garrafa PET, para continuar com essa minha cortina, porque eu percebi que elas ficam bem mais bonitas, ela não sofre muito, assim, transformação, ela não cresce muito o caule, então fica bem bonita. Essa aqui ainda tá novinha também, que é do corote, tá pequenininha ainda. Para ser sincera, tem pouco tempo que ela começou a desenvolver, né? Porque demora um tempo, assim, de adaptação, e eu plantei mudinhas novas. Então, é agora que elas estão ficando bonitas. Por isso que eu resolvi fazer agora este tour, porque essas Milky Ways vocês viram quando eu plantei, mas eu não fiz mais atualizações sobre ela para vocês verem como que elas estão, como que elas desenvolveram. Não perdeu muda, cada muda que eu coloquei aqui, ó, estão no lugar. Então, elas ficaram muito bem aqui. Gente, essas garrafas PET, elas deram muita polêmica no meu canal, porque muita gente achava que isso seria um problema para as suculentas, seria um sufocamento das suculentas, as raízes presas aí dentro, sem ventilação. Olha essa aqui também de mais de um ano, como que tá? Já tá com o caule bem grande, mas continua bonita. Então, aqui as dúvidas, né, que as pessoas acreditavam que isso não ia para frente, pelo fato de a garrafa PET reter mais umidade. Então, para mim, isso foi uma coisa muito boa, porque eu preciso regar minha suculenta muito. Então, aqui na minha casa, a água é bem cara, né? A gente usa a água aqui da Copasa e é uma água bem cara. Então, quando isso acontece de não ter que regar a suculenta todo dia, então já me ajuda bastante. E essas PETs, eu só preciso regar elas uma vez por semana, justamente porque retém mais água, mas não tem prejudicado nada as suculentas. Essas falhas que vocês estão vendo aqui foi por causa do verão, que foi muito chuvoso. Então, eu fiquei, acho que uns 4 meses sem regar essas suculentas. Ela pegava só água de chuva, e a água de chuva, só de bater, fica nas folhas, já causa o apodrecimento, então ela cai. Essa garrafa de Letícia, ela não mudou muita coisa, não. Ela continua quase o mesmo tamanho. Ela queimou aqui, que vocês podem ver. Esse queimado foi pelo seguinte: eu coloquei o fio de nalho para elas ficarem girando e pegar sol dos dois lados, porque tem uma parte aqui que já não pega tanto sol por causa da sombra do pé de goiaba. E aí, quando eu pus o fio de nalha para ela ficar girando, ela girou, provavelmente ela tropeçou em uma outra aqui e parou pelo lado que tinha mais sol, e acabou queimando. Não sei se vocês conseguem ver essa parte vermelha aqui, ou era a parte que estava
quando ela estava fixa, ela estava para o lado do sol. E quando eu coloquei o fio para ficar girando, então a outra parte ficou queimada. Essa aqui eu replantei porque ela tinha crescido muito e estava encontrando com a outra, então tem esse problema também, porque eu não posso deixar elas crescerem muito, porque senão não vai caber aqui no meu projeto de que é a cortina. Essa aqui tá muito linda também, mas já tá com esse problema aí de ficar encostando uma na outra, porque cresceu. Mas essa aqui não perdeu tantas folhas e ela continua assim bem bonita. Aqui tem uma parte aqui que tá no fundo, essa parte aqui, ó, perdeu algumas mudas, porque tava na parte que pegava sombra. Então, com uma chuvarada sem sol, Francesco Baldi não aguenta também, gente. Ele apodrece com muita facilidade se ele estiver com falta de sol, com excesso de água. Então, apesar que não entrava tanta água por dentro das garrafas, mas só o fato de ficar molhada as folhas já apodreceu. Mas não foi nada que destruísse, né? Os Francesco que estavam no vaso acabou melando tudo na época de chuva. E as da garrafa tá aqui. Esse Sedum Paquifilum aqui eu replantei. Ele era bem grande. Quem viu o primeiro tour lembra que eu tinha umas garrafas de Sedum Paquifilum. Então eu retirei, passei ela para outras garrafas. Essa aqui é uma delas, porque já estava bem antigo. Na época que eu fiz o tour, gente, as suculentas já estavam plantadas há bastante tempo, algumas já tinha mais de 4 meses. Então, por isso tem 9 meses que eu fiz o primeiro tour das suculentas na pet, mas já tinha suculentas que já estavam. Quando eu fiz o tour para vocês, as suculentas já estavam plantadas há muito tempo, então eu já sabia que tinha dado certo. Essa Crassula Capitella Campfire está dividindo essa garrafa aqui com Francesco Baldi. A Crassula Capitella costuma fungar bastante também as folhas. Na época de chuva, ela mela bastante, então ela tá bonita agora por causa da coloração, mas ela não cobriu a garrafa como eu esperava. Então, desde que eu plantei, ela tá essas falhas, né? Então, não mudou muita coisa, mas a coloração que tá linda. Essa garrafinha de detergente é uma que eu preciso mudar, tirar daqui, né? Porque ela tá fora do padrão aqui. Porque todas foram garrafas reduzidas e essa é uma garrafa inteira de detergente. Então, eu quero tirar depois, mas tô esperando ela ficar com caule mais longo para eu poder passar ela para uma outra garrafa. Mas tá muito linda, essa tá no tom mais rosa. A Crassula Capitella tem essa vantagem, ela fica vermelha, ela fica rosa. Depende do local que ela está, né? Plantar a Crassula Capitella Campfire assim na garrafa foi muito bom, porque a Crassula Capitella ela tem tendência a dar muito fungo. E ela ficando arejada, suspensa, isso diminui aí um pouco os fungos. Essa garrafa aqui, gente, é uma que tá com bastante fantôme. Também, mais de 1 ano, ela também não ficou muito, não mudou muito. Essa de pálida, gente, essas suculentas são pálidas, tá? Não parece, mas são. Foram pálidas que eu fiz muda por folhas. Eu tinha bastante, não tinha lugar para plantar. Eu plantei aqui. Parece que elas estão judiadas, sofrendo, mas elas permaneceram vivas, não morreram nenhuma, porém, elas só não desenvolveram, elas não crescem, quer dizer, até que cresceram, mas caíram bastante folha na época do verão, com chuva, mas eu até pensei que a Gibiflora não daria certo para plantar na garrafa, mas como vocês podem ver, tem outras suculentas aqui com ela, que também não desenvolveu bem. Então, isso pode ser algum problema também no substrato. Esse Francesco Baldi aqui, essa garrafa aqui, ela tá muito interessante, gente, porque o Francesco Baldi está ficando rosa. Então, assim, é o mesmo local, apesar que aqui ele não tá pegando tanto sol por causa do pé de... Tem uma planta aqui que tá fazendo sombra, mas esta aqui que está no sol pleno, ó, tá em mais sol, ela tá a cor mais laranja, um verde mais alaranjado, amarelado. E essa ficou, o Francesco tá ficando rosa, então eu achei bastante interessante. Mas é super normal o Francesco Baldi ficar com a coloração rosa. O que eu achei interessante é porque aqui nem todos, né? Nem todos ficaram.
Então, só é dessa garrafa aqui que alguns ficaram. Essa garrafa aqui tá pegando sombra, olha a parte que tá com sombra, tá bem sem folha. Por causa dessa planta aqui, ó, que acaba fazendo sombra nela, então... Só que essa planta aqui também não é uma planta perene, ela nasce, cresce, frutifica e depois ela morre. E aí, depois eu vou arrancar ela daqui, mas tem essa roseira que eu não posso retirar porque é uma roseira que dá muita flor, super fiel na floração. Sempre está florida, agora não tá porque eu podei, porque ela tinha invadido aqui minha cortina de suculentas. Então eu podei ela, mas logo ela vai estar florida. E a roseira florida ajuda bastante, porque tem as abelhas arapuás, então quando a roseira tá florida, ela não ataca aqui as suculentas. Mas eu vou adaptando, né, deixando todas as plantas aqui, faço uma poda daqui, uma poda dali, então eu vou mantendo todas elas juntas aqui. Mas o bom mesmo seria que essa cortina ficasse bem livre. Aqui eu tenho a garrafa do Trelesi, o Sedum Trelesi, que está bem bonita. O Sedum Trelesi também, ele gostou bastante, não caiu muitas folhas. E agora que ele tá pegando mais sol, ele tá mudando a coloração, tá ficando rosa as pontinhas. Tá muito bonito também. A gente precisa entender um pouco, né, do que as plantas gostam para poder conseguir cultivar. Às vezes muita gente fala que não dá certo, mas às vezes a pessoa também não entende muito das plantas. Não sabe o que a planta precisa, não sabe da quantidade de sol, como é que tá pegando esse sol. Então, talvez seja por isso que muitas vezes a pessoa tenta cultivar a planta de alguma forma e acaba não dando certo. E por falar nisso, gente, eu aceitei fazer a divulgação de um livro da Mônica, parceira aqui do canal. O nome do livro é Descomplicando a Jardinagem. Então, eu recomendo esse livro para vocês. É um livro, achei muito interessante, principalmente para aquelas pessoas aí que gostam de plantas, mas que às vezes não conseguem cultivar, às vezes não tem tempo de ficar fazendo pesquisa. Então, esse livro eu acho que vai ajudar bastante você que quer fazer um jardim, que quer ter um jardim lindo, florido e que quer ter ali um manual. Então, esse livro é muito bom. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado. Caso alguém tenha interesse de adquirir, é só clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, que vocês irão até o site. Lá tem todas as informações de como adquirir este livro. Continuando aqui no assunto das pets, com suculentas. Gente, o único defeito em plantar na garrafa PET que eu posso dizer com certeza para vocês, com experiência, é que elas precisam de um local bem livre. Ela não pode ter nada fazendo sombra de um lado, ela tem que pegar sol em todos os lados para as suculentas poderem crescer uniforme e não ter problema aí com perder as folhas. Quanto mais sol elas pegam, mais bonitas elas vão ficando. Na questão que foi levantada sobre abafar as raízes, ficar com muita umidade pela garrafa estar tapada, por ser uma garrafa PET, isso também não tem problema, porque a garrafa é super furada, gente, ela tem buracos para todos os lados, então com isso ela tem uma ventilação e como vocês podem ver, né, eu acho que não precisa eu falar, as imagens já estão mostrando aí. Para umas suculentas que já passaram aí de um ano, não teve, vocês podem perceber que elas não tiveram problemas. Não tiveram problema de cochonilha, a podridão que eu mostrei para vocês, alguns pezinhos algumas que morreram foram por causa do verão muito chuvoso, então é normal, no vaso também às vezes é pior. E então eu acho que nada do que foi falado, nada confere, a não ser, né, de acordo com o clima da pessoa, o local, como que a pessoa cuida, porque eu estou falando com o meu cultivo, não teve problema nenhum. Nem com praga também foram falado que as suculentas na garrafa PET desenvolvia mais pragas, as pragas, elas atraíam mais pragas. Comigo que não teve esse problema, nem cochonilha, gente, não. A única cochonilha que deu em algumas das que estão mais velhas, mais antigas, foi aquela
cochonilha que parece uns grãos de farinha de mandioca, aquelas branquinhas que ficam no caule, mas no miolo não tiveram nenhum problema. E quando elas estão assim bem coladinhas na pet, também não deu problema nenhum. Só depois que o caule começou a ficar grande, afastado, é que aquelas cochonilhas, que elas são cochonilhas de caule, que elas alojaram nas suculentas. Mas, fora isso, não teve nenhum outro problema de cochonilhas, que é essa branquinha gordinha, né, que costuma aí atacar os miolos da suculenta, deformar, não teve esse problema. Apesar de ter mudado aqui também o ambiente, né, com essas plantas que cresceram, muitas plantas que não tinham na época que eu fiz ou estava pequena, na época que eu fiz esse suporte. Esse lado eu coloquei os rabos de macaco, tem algumas cuias que estão aqui por falta de espaço, mas é um lado do suporte aqui que eu pretendo colocar somente os cactos rabos de macaco. Se você não viu o vídeo que eu fiz esse suporte para pendurar as garrafas PET, esses rabos de macaco, eu vou deixar ele na tela final. Quando terminar esse vídeo, vai aparecer uma fotinha na tela. E aí é só você clicar que você vai ver como foi simples fazer. E é muito eficaz, gente. É muito bom para pendurar as garrafas PETs e para pendurar os rabos de macaco também. Porque os rabos de macaco, eles ficam muito mais bem desenvolvidos quando ele está pendurado em um local alto. Olha esse aqui para vocês verem que interessante, gente. Ele tá enorme, além de grande, ele tá super grosso. E olha os pelos dele como que tá. Não dá para ver aqui, só dá para ver ao vivo mesmo. A espessura do pelo tá bem macia. E o mais interessante é que ele tá enorme. Ele saiu na frente, tem os outros que estão crescendo lá, que vão acompanhar ele, né? Mas saiu só um, então ficou bem parecido um rabo de macaco enorme. Ó, tem outros aqui, ó, que vai descer, que saiu depois, né? Mas é porque eu plantei apenas uma haste, e aí a brotação demorou, né? Eu vou ficando por aqui e ofereço para vocês a primeira florzinha do manacá da serra desse ano, né, gente? Ele já foi, ano passado ele floriu bastante. E agora, essa foi a primeira florzinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour sobre as garrafas PET. Se você que ainda não viu como eu fiz o suporte para colocá-la, clica aí nessa fotinha que você vai até o vídeo que eu fiz. Tchau, tchau!